transformar essas linhas aqui de períodos, tá? As linhas de período, observando que a gente precisa de uma data para marcar cada dia desse período, onde o início e o fim são em datas diferentes. Tomando como exemplo aqui a primeira data, dia 15 ao dia 16. A gente tem aqui, ó, dia 15, utilizou 14 horas, tá? E dia 16 utilizou 8 horas. Afinal de contas, a saída desse período foi às 8h50 e no dia 15 a entrada foi às 10h50. Tá bom? Então aqui são as horas utilizadas. A gente tem aqui a coluna de repetição. Quantas vezes, né, essa linha aqui eu vou ter que repetir? Ó, a segunda linha repetiu 6 vezes. A última repetiu uma vez, porque o início e o fim são no mesmo dia. Tudo bem? Passando aqui para o ClickSense, vamos ver a parte de script. Iniciando, bom, vamos dar a carga na planilha, pegando o início e fim, e depois a gente vai ter que colocar uma fórmula aqui para calcular quantas repetições daquela linha a gente vai precisar. Eu estou colocando aqui o floor, né? Eu estou arredondando para baixo, cortando as horas dessas datas, tá bom? Então, se arredondando para baixo, né, o início for menor do que o fim, já significa que pelo menos mais de uma linha eu vou ter, tá bom? Então, se o início é menor que o fim, vou realizar uma fórmula aqui, se não, eu coloco como 1, tá? Que seria essa última condição aqui, onde o início deu igual à data de fim, eu só vou ter uma linha, eu não vou precisar repetir, tá bom? Bom, caso eu precise repetir, caso o início seja diferente do fim, o que eu vou fazer aqui? Eu tenho aqui uma condição segundo if, né? Se o fim menos o início, mais 1, porque eu estou arredondando para baixo, estou sempre usando o floor, cortando as horas, tá bom? Se o fim menos o início, mais 1, for igual a 1, ou seja, se nesse período aqui tiver menos de 24 horas, né? O fim menos o início, mais 1, arredondando para baixo, eu vou querer que ele sete para mim 2, tá? Porque eu vou, de qualquer jeito, eu vou repetir essa linha pelo menos 2 vezes, tá? O mínimo é 2 vezes, né? Se caiu nessa condição aqui, o mínimo de vezes que eu repetir são 2 vezes, tá bom? Agora, se ele não for igual a 1, utilize a função normal, né? Arredondando para baixo, mais 1, beleza. Aí eu tenho o número de vezes que eu tenho que repetir esta linha, ok? Então eu já tenho aqui a minha repetição. Vou dar carga de dados. Só para ver, ó, carreguei 3 linhas. E nessas 3 linhas, eu vou tirar aqui as minhas colunas extras. Eu tenho início, fim e repetição. Ó, essa linha aqui eu vou ter que repetir 2 vezes, essa linha 6 vezes e essa linha uma vez só. Legal. Voltamos aqui para a carga de dados. E agora o que acontece? A gente vai carregar essa primeira fase aqui como se fosse uma tabela temporária. E depois a gente vai carregar a tabela de períodos oficiais. E nessa tabela de período, o que eu estou trazendo aqui? O campo início e fim. Depois eu estou trazendo a função iterNu. Ou seja, a função iterNu, ela vai te trazer o número da repetição da linha, tá? Então, se essa linha aqui ela está passando pela primeira vez na carga, ele vai ser o número 1. Se ele está passando pela segunda vez na carga, o iterNu, ele vai ser o número 2, tá bom? Aí, bom, tem aqui algumas funções, deixa eu dar um enter aqui para separar essas funções para a gente comentar, tá? E aqui, bom, residente, eu estou pegando a carga da tabela de cima, tá vendo? Tabela temp. E depois desse residente, eu estou usando aqui a condição while, né? A condição while é, eu quero que você fique repetindo esse registro para mim sempre que o iterNu ele for menor ou igual à repetição. Ou seja, esse looping de registro, né? O looping de vezes que eu vou carregar o registro, ele só vai terminar, quer dizer, ele vai continuar existindo, né? Ele vai continuar fazendo enquanto o iterNu, enquanto o número do registro for menor ou igual à repetição, tá? Então, vamos lá. Quando a repetição, esse último registro aqui, ele dá 1. Quando ele dá 1, significa que o meu iterNu é 1, né? Ele está passando o registro pela primeira vez aqui na carga de dados. Ele dá menor ou igual a 1, ou seja, esse registro aqui,
É a primeira vez que ele está passando, é o número 1. Ele está menor ou igual à repetição? Sim. Então, beleza, fez a primeira carga. Aí, depois estou pegando essa linha 3 de novo. Eu vou passar aqui. Esse iternu da terceira linha, ele é menor ou igual ao número da repetição? Nesse caso aqui, não, tá? Eu estou tomando como base a terceira linha, tá? Nesse caso aqui, não, porque a minha repetição é número 1 e o iternu que eu estou passando dessa vez vai ser a segunda vez, né? O número 2. Então, não, já quebrou esse looping, ele passa para a próxima linha, tá bom? Mais uma vez, registro da linha 1, como a repetição estava trazendo o número 2, ele vai, primeira vez que esse registro está passando, beleza, é a primeira vez, ok, sobe ele na carga. Aí depois ele tenta de novo. Segunda vez que esse registro está passando, ainda menor que a repetição, ok, subiu na carga de novo. Vou comentar aqui essas fórmulas para vocês verem o efeito desse iternu, tá bom? Estou trazendo aqui o número de dias da internação. Eu trouxe como campo chamado número de dias da internação. Ó, observe aqui, ó, o primeiro registro, número de dias, né, que é o iternu. Primeiro dia, segundo dia. Aí o outro aqui que é 18/3 até 23/3. Aí você tem, ó, primeiro dia, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, tá bom? Isso é sempre em comparação com a repetição, tá? Enquanto esse número for menor ou igual ao da repetição, tá vendo? Ele vai dando um looping no registro, né? Ele vai carregando a linha de registro de novo, tá? Essa análise do while é por linha. Beleza, fizemos aqui o looping, ele já consegue repetir o número de vezes que a gente precisa. E agora? E agora a gente só precisa criar a data e a hora utilizada, tá? A data é muito simples. A gente vai pegar, arredondando para baixo, né? O dia do início, mais o iternu, menos 1. Ou seja, eu estou cortando as horas do primeiro dia, aí vou somar o iternu, que ele vai trazer 1, 2, 3, né, conforme o registro for rodando, menos 1. Por quê? Porque quando ele traz 1, menos 1, eu tenho o dia inicial. Se ele traz o registro 2, aí 2 menos 1, mais a data de início, eu tenho a data de início mais 1. Tá bom? Aí aqui eu já formo a data utilizada. Então, vou trazer aqui o campo data utilizada. Data utilizada. Eu posso até trazer para cá, ó, do lado do fim. Pode ver aqui, ó, 15, tá? Utilizou aqui dia 15, utilizou dia 16. Aí utilizou dia 18, 19, 20, 21, 22, 23, que quando ele saiu, ó, de 18, 23. E aqui, só o dia 30, tá bom? E a última função seriam as horas utilizadas, tá? Nesse caso aqui, eu utilizei apenas horas fechadas, eu ignorei os minutos. Então, o que eu fiz aqui, ó? Se a repetição, ou seja, aqui, né, os dias que ele tem que repetir, for igual a 1, só um dia, então o cálculo da hora é início menos fim e acabou. Vou trazer minhas horas utilizadas. Se não, se a minha repetição ela for maior ou igual a 2, tá? Ou seja, maior que 1, né? Maior ou igual a 2, e o meu iternu for igual a 1, é o primeiro registro que ele está passando, então eu vou utilizar a 24 horas, né, a parte de baixo, que seria a hora máxima do meu dia, menos a hora do início, tá? Isso vai fazer o cálculo do dia 1, quando a gente tem mais de um dia de internação. Então aqui, ó, dia 15, às 10h50, ele utilizou, vou pegar aqui horas utilizadas, ele utilizou 14 horas desse meu dia, tá? Sendo que, lembrando, eu estou ignorando os minutos, então peguei 10, 24 menos 10, 14, tá bom? E, caso contrário, na última questão aqui do if, né? Se ele não for o primeiro dia do iternu igual a 1, então o que eu vou fazer? Eu vou setar aqui 24 horas. Eu vou setar aqui 24 horas. Eu já põe em 24 horas, tá bom? Caso contrário, se o meu iternu, se o item que eu estou rodando é o último dia, ou seja, é exatamente igual à repetição, que é o cálculo que a gente fez aqui, então pegue simplesmente a hora do último dia. Que, ou seja, ele iniciou, né, nas 0 horas e utilizou até a hora que ele saiu. Nesse caso aqui, ó, dia 23/3, ele saiu às 11h10, então utilizou 11 horas desse dia. Tá bom? Pessoal, essa foi uma dúvida que caiu lá no grupo de alunos.
Espero ter ajudado, pode ser dúvida de muita gente, tá? Como fazer essa questão aqui. Eu sei que tem bastante gente que trabalha com períodos, tá bom? Espero ter solucionado o caso aí, tá certo? E a gente se vê em um próximo vídeo. Valeu, muito obrigado aí.